Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago um texto da playlist de 2023, de 9 de março de 2023. E o título é A Roda da Vida. Vamos lá. Em mais um dos meus devaneios do café da manhã, me peguei imaginando estar assistindo a um filme. O filme da minha vida. Imaginei que eu estivesse sentada no sofá assistindo a minha história, observando minha infância, revendo amigos e situações, acompanhando o desenrolar dos acontecimentos a partir das escolhas que fiz. Imaginei o quanto isso me permitiria ressignificar tantas coisas. Ali, sentadinha, sorrindo com os momentos de alegrias, conquistas e superações, e talvez chorando com os episódios mais difíceis. Tanta coisa poderia realmente ser compreendida. E pensando bem, quem disse que eu não poderia assistir a esse filme? De verdade. Nosso cérebro é uma poderosa tela multidimensional que, além de imagens, é capaz de nos devolver sensações. Quem nunca sentiu até o cheiro ao lembrar-se de determinadas situações? O cheirinho de casa de vó, ou o perfume de alguém amado, de uma comida deliciosa, de um lugar. Se pudéssemos unir essa máquina incrível que é nosso cérebro ao nosso coração, que é nosso guia emocional, poderíamos curar tantas feridas e obter tantos aprendizados. Talvez descobríssemos que nossos momentos mais dolorosos foram os responsáveis pelos acontecimentos mais felizes posteriormente. E que alguns períodos de alegria eram só aparentes. Que trabalho terapêutico incrível, não é mesmo? Confesso a vocês que já revisitei alguns capítulos da minha vida e hoje, além de entender o movimento, sou extremamente grata. Muitas vezes as pessoas falam que tudo seria diferente se tivessem a experiência de hoje quando mais jovens. Se assim fosse, essa pessoa nem seria o que é atualmente. Quando mais, tudo tem seu tempo e a vida segue um ciclo perfeito. Quando mais jovens, temos tempo e disposição para lidar com os reveses da vida. E na maturidade, ter estabilidade emocional é uma bênção. Nosso corpo vai perdendo a vitalidade e a nossa atenção se volta para a melhor parte de nós, nossa alma, nossa verdadeira essência. Olhando para trás, percebo que cada pedacinho da minha história foi importante para a construção do ser atual. É nessa viagem que vamos conquistando e construindo o melhor destino, que é estar em paz consigo mesmo, satisfeito com quem você se tornou. E dessa forma, não lutar mais com os furacões, mas dançar com eles. Não fugir das tempestades, mas flutuar dentro delas. Boiar durante os tsunamis e a cada vez sair emocionalmente mais forte. As intempéries da vida já não são tão assustadoras, pois quando a paz está dentro, o caos externo nada mais é do que oportunidade de crescimento. Ele não nos abala, apenas nos fortalece. Sugiro a todos que façam esse exercício. Não é necessário maratonar a série, 1 ou 2 episódios por vez são o suficiente e nos dão tempo para refletir, ressignificar, curar e entender as lições antes do próximo capítulo. Deixo aqui, então, essa dica, que espero que seja útil. E desejo a todos uma ótima sessão de cinema. Vamos lá aos comentários. Bom, a gente sempre, quem há muito tempo estuda a espiritualidade, quem já passou pelo kardecismo, a gente sempre ouve falar, né? E acho que todo meio espiritual sempre se fala que quando a gente desencarna, que a gente vai para a quarta dimensão e que a gente vai assistir o filme da nossa vida, a gente vai ver o que a gente acertou, o que a gente errou e fazer o planejamento para a próxima encarnação, né? Então,
até hoje foi esse ciclo, né? Hoje se diz que como nós estamos passando pelo processo de transição, que seria a última reencarnação em terceira dimensão. E aí não haveria mais a necessidade de todo esse processo, né? De geração de karma e nada disso. Que os últimos karmas estão sendo, nós estamos tendo a oportunidade de limpar aqui nessa encarnação, né? Inclusive os pequenos deslizes aqui a gente está tendo a oportunidade de consertar nessa própria existência. E essa, quando eu pensei, né, nessas reflexões, né, que eu falo, que às vezes eu estou sempre tô tomando café, estou divagando, né, e é aí que vem as inspirações. E realmente, assim, se a gente parasse para pensar e para reavaliar, né, realmente assistir aí o filminho da nossa vida, né, porque muitas situações do passado ainda influenciam a nossa vida do momento atual, né? A gente às vezes fica preso a algumas crenças limitantes do passado ou alguns traumas do passado. E se a gente conseguisse parar para reavaliar isso e ressignificar, isso traria um grande ganho para a nossa vida, né? Um salto na jornada evolutiva, né? Ajudaria no nosso progresso aqui nessa caminhada. Então, quando eu fiz essa reflexão, é justamente isso, porque muitas vezes, muitas situações que aconteceram não tão boas, né? Meio desagradáveis ou conflitantes ou difíceis, quando a gente olha para trás, a gente percebe que aquelas situações trouxeram um aprendizado que foram fazer sentido muito mais adiante e que talvez se aquilo não tivesse acontecido, a gente não teria conquistado outras coisas melhores, que trouxeram mais alegria, mais vitórias, mais maturidade para a nossa vida. Porque quando a gente está no meio da situação, numa situação complicada, numa situação mais de um problema, né, que a gente precise solucionar, e às vezes a gente acha que, muitas vezes a gente até acha que não vai dar conta, e quando você consegue superar aquilo e passar, quando você olha para trás, às vezes você percebe que aquilo foi necessário para que você, às vezes, encontrasse uma rota melhor para sua vida. Vou dar um exemplo assim, por exemplo, na pandemia, né? Algumas pessoas, por exemplo, que trabalhavam em algum tipo de comércio, alguma atividade que ficou impedida naquela época. E a pessoa precisava sobreviver, então às vezes ela se reinventou. E ela acabou tendo que achar uma outra atividade para que fosse possível naquele momento. Naquela época, assim, principalmente muita gente começou a fazer pão caseiro, comida caseira, se reinventar desse lado. E teve gente que descobriu ali um dom e um prazer e acabou mudando totalmente a sua rota de vida, né? Abandonou aquela atividade antiga porque descobriu um prazer, uma felicidade na atividade atual. Às vezes, mesmo que a atividade atual nem trouxesse tanto ganho financeiro, mas trouxe uma valorização, trouxe um ganho de qualidade de vida. Trouxe mais alegria, mais felicidade, a vida se tornou mais leve, porque às vezes você ganha muito num trabalho, mas você não é feliz ali, aquilo é um peso, né? Você vai todo dia, às vezes, para aquele trabalho, mas não é uma coisa que traz felicidade. E às vezes você encontra aí uma outra atividade que não te dê a mesma remuneração, mas que te faça muito mais feliz. E a gente acaba conseguindo se adaptar e às vezes viver com menos luxo, mas descobrir que o simples é mais sofisticado, né? Que viver de uma forma mais simples é muito mais prazeroso e que a gente às vezes nem
precisa de tanta coisa que a gente achava, né, que precisava. Às vezes a gente está vivendo pela régua dos outros. A gente está se espelhando em padrões alheios e a gente às vezes nem precisa de tanta coisa para ser feliz e para ter uma vida com mais plenitude. Então, esse exercício justamente é para a gente fazer essas avaliações. Nossa, quanta coisa aconteceu que se aquilo não tivesse acontecido, hoje eu não teria conquistado isso, hoje eu não estaria vivendo essa vida, ou eu não teria conhecido determinadas pessoas. E também para curar certas feridas, né? Às vezes limpar aquele passado com pessoas que já não fazem, que não agregam nada na sua vida, ou situações que você já superou, mas que guardou aquela mágoa e aquilo ainda traz energias não tão positivas para sua vida, às vezes te trava o caminho da abundância, né? E até te impede de abrir novos caminhos, né, na sua vida, tanto emocionais quanto profissionais. Te impede, você fica amarrada em mágoas com pessoas do seu passado, às vezes te impedem de acabar trazendo para sua vida pessoas que vão, com as quais você vai ter um relacionamento mais harmonioso, que vão te agregar, que vão trazer alegria, felicidade, paz, equilíbrio, porque você ainda está vibrando naquela energia que ficou lá no passado, né? E mágoa é uma coisa que a gente precisa realmente limpar da vida da gente, né? Dizem que assim, mágoa é má água, né? Uma água que empresta, que está lá estagnada e que faz você também ficar estagnado na vida. E então, assim, a gente fazer de vez em quando uma sessãozinha de cinema com alguns episódios da nossa vida que talvez ainda precisem ser revisitados e ressignificados, né? Fazer aí um remake melhor, mais com mais positividade, com um olhar diferente, um olhar com mais maturidade. Porque realmente quando a gente, às vezes as pessoas falam, se eu soubesse, quando na minha juventude, o que eu sei hoje. Tudo tem o tempo certo, né? Talvez se você tivesse a maturidade de hoje na juventude, você não iria aproveitar da forma mais adequada. Talvez você acabasse desperdiçando isso, né? E a gente tem que respeitar as fases da nossa vida, né? A gente tem a fase de infância, que você tem que ser criança, você tem que ter vivenciar toda aquela experiência daquele período, depois da adolescência, depois da juventude, e na maturidade você está no mais alto patamar, né? E aí a gente já conseguiu uma bagagem que vai nos dar suporte, o suporte emocional que a gente vai precisar, porque isso é da vida, né? A gente vai envelhecendo, você vai perdendo algumas capacidades, o teu corpo já não reage da mesma forma, mas aí quando o seu foco está já não está tanto nesse tipo de necessidade, né? As necessidades mudam. E aí, nesse momento, a nossa habilidade emocional, né? A nossa inteligência emocional, nos auxilia a ter uma vida plena, prazerosa, a gente aproveitar com mais sabedoria os momentos da nossa vida, as oportunidades que surgem, as pessoas que chegam, né? As mudanças que a gente acaba não tendo tanto medo, a gente já passou por tanta experiência e a gente aceita com menos insegurança as mudanças que surgem para movimentar a nossa vida, normalmente para nos trazer benefícios, nos trazer mais alegria, mais equilíbrio e paz, né? Que a gente busca realmente estar em paz com a gente mesmo e acabar descobrindo o que realmente importa na vida. Às vezes a gente lá na adolescência se pegava tanto em coisas fúteis, né, superficiais, e hoje a gente já vê as coisas com mais profundidade, já entende
melhor o significado de tudo e o que realmente tem valor, né? O que tem valor e o que tem preço. São coisas diferentes, né? E então esse texto é mais para sugerir esse exercício aí, da gente olhar para os nossos avanços, para as nossas superações e principalmente, né, se valorizar as nossas conquistas, valorizar os nossos aprendizados e ser gratos aos eventos que nos impeliram a aprender, né, as lições, a enfrentar, a aceitar os enfrentamentos e caminhar com as nossas próprias pernas, aceitar assumir as responsabilidades pelas nossas escolhas e pelas nossas vidas, e que hoje o que nós construímos, esse ser humano que nós somos hoje, ele foi construído através de nós mesmos, e sermos gratos por estarmos aqui e pelas nossas conquistas e superações, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus, um grande beijo no coração de cada um.